Não existe sociedade humana onde o Estado seja corrupto e a população honesta. Não existe sociedade humana onde a população seja corrupta e o Estado seja ético. Em todos os países do planeta, governo transparente, governo não corrupto, significa sociedade respeitadora de regras éticas. Suécia, Finlândia e Dinamarca ganham o título de países mais transparentes do mundo. Avaliem o trânsito nessas 3 localidades. Onde há corrupção das pessoas comuns no trânsito e na vida, existe governo corrupto. Logo, a corrupção do governo é a parte mais fácil de lidar. De tempos em tempos, algum governante pode ser preso. A mais complicada é a corrupção social. A mais complicada é de mais longo prazo. Aquilo que eu insisto há bastante tempo, que existe um círculo no qual o Estado está no topo, mas ele é apenas o apogeu de pequenas corrupções. O pai de família, que tem os filhos no banco de trás e para em cima da faixa de segurança, está dando a aula mais importante, infelizmente, chamada exemplo. O pai de família que emite uma frase cafajeste, que xinga, está transmitindo aos filhos, através da autoridade afetiva e jurídica de um pai, o que deve ser feito no trânsito. E aí, por um drama da natureza humana, isto é compreendido mais rapidamente que binômio de Newton ou tabela periódica. A imbecilidade é genética e de fácil contágio. Quando eu estou atravessando com meu filho pela mão fora da faixa de segurança, eu estou dizendo que o mundo é dos mais espertos. Numa sociedade saudável, isso deveria dar perda de pátrio poder, porque eu estou submetendo meu filho a um risco forçado. Faz 34 anos que eu dou aula, gente. Há 34 anos eu recebo atestados médicos falsos, dado por médicos corruptos e pais corruptos, que dizem que o aluno que estava na primeira aula teve uma gravíssima infecção na segunda, na hora da minha prova, e voltou na terceira miraculosamente curado. E essas pessoas estão em passeatas contra a corrupção do governo. Essas pessoas vestem camisetas patrióticas e dizem: chega de ladrões no país. E eu concordo, matem-se, matem-se. Faz 34 anos que eu acompanho cola em sala de aula. Faz 34 anos que eu vejo trânsito não cidadão. E as pessoas só olham para a parte final do processo que se chama governo. É muito mais grave a corrupção pública do que a privada. Roubar merenda escolar, tragédia que atinge o estado que eu moro, roubar merenda da escola pública e fazer crianças pobres passarem fome, é um crime inominável, muito mais grave que andar na faixa do acostamento. Mas as duas coisas estão na mesma pirâmide da transgressão, ainda que o roubo público seja o mais grave de todos. É muito mais grave afundar a Petrobras do que pegar um atestado médico falso. Mas quem afundou a Petrobras pegava atestado médico falso na juventude, porque é uma educação que vem da base, gente. Boa tarde, estamos começando o programa Visão Crítica desta segunda-feira, exatamente com uma mensagem que daqui para frente a gente vai tentar colocar, ou vai pelo menos falar, vai citar aí em todos os nossos programas, dos programas Visão Crítica até as eleições. Se a gente quer mudar o Brasil, a gente precisa mudar nós mesmos primeiro. É isso, né, Ivanildo? Boa tarde. Boa tarde, Vera. Professor Karnal nos dá um show, né, de brasilidade, de civilidade, de honradez. Eu tinha recebido esse vídeo, achei importantíssimo, para minha surpresa, eu coloco aqui, e é para a população parar e pensar, né? Ninguém, gente, que vem aqui prometer mundos e fundos, não vai fazer o oposto do que o professor propõe. Política é a arte do toma lá da cá. A lei que ele coloca ali, a lei do Gerson, desde que seja bom para mim, dane-se o meu vizinho, dane-se qualquer outro cidadão, o importante sou eu. E a gente não pode fazer isso. Que exemplo que ele coloca com clareza
Qual é o exemplo que nós estamos deixando aos nossos filhos? Qual é o exemplo que nós vamos deixar para a sociedade futura, que depende das nossas ações, dos nossos ensinamentos, e nós estamos ensinando muito errado? O problema todo é a corrupção social, né? Isso que ele comenta ali, e a gente sempre fala isso também. Parece que a corrupção está no DNA do brasileiro, né? A gente só sabe olhar a corrupção que os outros fazem. Fala mal do governo, fala mal dos políticos, fala mal, né? Mas isso, se a gente for olhar, muitos de nós fazemos isso quase todo dia, né? Desde a hora que você vai você sofre uma multa e corre atrás para poder cancelar a multa. Cancelar a multa. Usa um político para fazer isso, né? Agora está mais difícil, mas alguns anos atrás era normal ainda isso. Ainda deve ter, né? Você comete um ilícito, você seja não só no trânsito, mas no seu imóvel, você deixa, né? Você faz uma queimada, né? De forma ilegal, né? E aí depois corre atrás lá para tentar aliviar a multa, né? Mas você sabe que você cometeu um ilícito na história. E depois são essas pessoas, né? Ou somos nós que vão para a praça fazer manifestação, somos nós que vão para apoiar os caminhoneiros, né? E contra a corrupção, dizendo fora Temer, né? Pedindo mas a gente faz a mesma coisa, né? O que se fala ali, a imbecilidade do brasileiro é genética, né? A gente cobra, mas a gente está fazendo a mesma coisa. Sem contar que a situação decente do por favor, por gentileza, de chegar numa fila, ter uma senhora com a criança, você ceder o lugar, você ceder o banco no ônibus, essas coisas, esses valores, perderam-se com o tempo. O nosso povo está deseducado, o nosso povo está treinado para levar vantagem. Levar vantagem, gente, é passar alguém para trás, e isso não é o que se preceitua na vida, não é o que a gente aprende nos bons valores sociais, religiosos e éticos, né? Essas coisas a gente tem que ter de DNA, e não o contrário. Num povo civilizado, Vieira, as pessoas têm nojo do ladrão, do corrupto. No Japão, o cara que é pego na corrupção, ele se enoja dele e suicida. Nos países decentes, a prisão perpétua por corrupto está aí. Aqui no Brasil, ele ganha como prêmio o título de esperto, cara inteligente, levou vantagem. E isso realmente enoja a população, e tomara que esse nojo que está acontecendo revolte agora também nas eleições e votemos em gente que é capaz de nos representar, e não em gente que vai lá e fica em cima do muro e só advoga em causa própria. O que me preocupa, Ivanildo, e nossos amigos que estão nos assistindo, é de que para mudar esses políticos que estão aí, 4 anos. Em 4 anos a gente muda todo mundo, basta querer. Agora, mudar o brasileiro, mudar a genética do brasileiro, mudar essa índole do brasileiro, querer levar vantagem, como você fala na lei de Gerson, eu acho que ainda vai alguma geração, né? Talvez os nossos filhos, se a gente puder ensinar muito bem, os nossos filhos podem mudar esse país. Eu acho que essa geração nossa aqui, dificilmente a gente consegue mudar. Mas, Vieira, os números indicam que não tem 5% da população que é ruim, que é bandida, que é ladra e que pratica corrupção. 95% de uma população não pode deixar-se derrotar por 5% da população. O que nós precisamos saber? Realmente escolher quem nos representa. A democracia ainda é o melhor sistema, e ela está corroendo, porque na democracia, com esse afã da liberdade, ela trouxe ao bojo das eleições o cara que normalmente é eleito porque tem dinheiro, o cara que normalmente porque faz assistencialismo, e para fazer assistencialismo, ele usa o outro, ele usa o dinheiro fácil que ele ganhou e fica pagando de bonzinho. Então a população tem que estar atenta a essas situações. Eu acho que a gente muda, e quiçá as gerações, talvez não nossas, como você coloca, mas dos nossos filhos, possa ter uma sociedade civil organizada melhor e com valores muito mais éticos. Contando do mais simples, do básico, né? A gente vai ter que mudar do básico. Mudar, inclusive, aquela ideia de que hoje
né? A gente vê muito aí, só para dar um exemplo, né? Os nossos filhos, quando entram no carro hoje, eles já colocam o cinto automático. Já me dá uma dura quando a gente não coloca, né? E muitos de nós, eu falo nós da nossa geração, porque eu não faço isso, mas muitos de nós, o que faz com o cinto de segurança? Prende atrás para não ficar com apito. Para não ficar o apito, né? Então, como é que se quer mudar? Né? Você quer mudar o teu filho e você acaba não mudando, você mesmo não dando exemplo. Tem que mudar pelo exemplo sempre, né? Tá certo, é por aí. Bom, meus amigos, essa semana nós fizemos uma informação, colocamos no blog, no meu blog lá na TV Centro-Oeste, uma informação que realmente é de se preocupar aqui em Ponte de Lacerda. O cemitério municipal Recanto da Paz, né? Ele, até na semana passada, até na sexta-feira, só tinha 10 covas disponíveis para sepultamento das pessoas que vão falecer aqui em Ponte de Lacerda. Desses, é importante dizer que essas 10 covas que estão disponíveis lá, deve ser suficiente apenas para uma semana, no máximo 10 dias, porque a média é de 40 a 45 óbitos por mês. Óbitos é mais, mas que são sepultados ali, né? São sepultados ali, essa média de 40 a 45. Diante disso, a gente espera que a população, que a administração pública, né, tome uma providência de forma imediata, né? Acho que agora não tem jeito de ficar esperando um novo cemitério, né, Vanildo? Acho que agora tem que fazer a parte paliativa mesmo na história. Eu também não sei se a administração deixou as coisas levarem para esse tempo, né, chegar a esse atual estado de coisa, para poder depois simplesmente fazer um paliativo aí e depois ter um fôlego para poder fazer um novo cemitério. De qualquer maneira, o que a gente está sabendo aqui é que o pessoal da Morada da Serra, os moradores da Morada da Serra, não querem hipótese alguma, já estão discutindo isso. Deve haver alguma manifestação já em relação contra, né, a ampliação do cemitério ali, onde está agora lá. Me parece que eles devem aumentar a questão do muro, aumentar o espaço lá, que deve dar mais para algo em torno de 160 covas, né? Estima-se que por 8 a 9 meses, mais ou menos, dê para colocar. Agora, Vera, eu lamento pela população, mas não tem onde fugir. Eu estou sendo aqui para não ficar em cima do muro. Seria muito cômodo para mim omitir, mas não é meu perfil omitir de nada dos assuntos que eu tenho coragem de enfrentar. E o prefeito, ele herdou isso. Já tinha herdado o prefeito Nilton, herdou o prefeito Donizete, porque a nossa cidade cresceu. O cemitério não. Exauriu a capacidade. Para nossa sorte, para a sorte da Morada da Serra e do município, a parte alta é que dá para fazer essa ampliação, e não na parte baixa, onde o lençol freático é mais alto. Esse é um problema que também aflige alguns municípios da região, e na quinta-feira próxima passada esteve um representante da SEMA no município de Araputanga, também com esse problema nevrálgico, e ele de lá virá aqui, acredito que vem hoje. Eu até devo procurar o prefeito Alcino, porque ele falou uma asneira tão grande lá, que eu espero que ele não fale aqui. Porque o que ele falou é que é possível fazer um cemitério para a iniciativa privada e não para a iniciativa pública. Eu acho que ele não tem o menor preparo para defender uma instituição como a SEMA. Tá? E quem falou, estava na reunião, vereador, colega, nos alertou dessa situação, e a gente precisa alertar o prefeito Alcino para que não engula esse engodo aí. Mas a gente só precisa ver também o seguinte, a questão ambiental ali, né, Ivanildo? Sim. Que não tem, parece que o próprio cemitério ali não tem nenhuma autorização do meio ambiente e nem esse aumento lá, né? Não tem autorização nenhuma, né? Felizmente agora, Vera, quando você faz um cemitério, você tem que retirar toda a terra, colocar do lado, fazer uma laje de cimento embaixo e depois voltar à terra. A SEMA não permite desde que não seja isso, desde que não tenha tantos metros do lençol freático. Eu não sei qual que é a profundidade do lençol freático, mas eles estarão acompanhando e tem já um projeto pronto da prefeitura, não sei se para aquele lugar ou já para outro local, tem negociações bastante adiantadas, isso eu ouvi do prefeito,
para fazer um cemitério maior e sem castelos no cemitério. Todo plano para fazer igualitariamente para o rico ou para o pobre covas semelhantes. É porque o que eu vi lá, Ivanildo, eu tive lá na sexta-feira, um amigo nosso faleceu e eu estive lá, fui até o cemitério. O que eu vi, né, testemunho pessoal disso aí, o que eu vi foi realmente assim, uma coisa de estarrecer. A forma como estão sendo sepultadas as pessoas lá é da época do século XIX. E estão sepultando no arruamento, né, do cemitério. A gente via isso muito em filme. Aqueles filmes de faroeste lá, que o pessoal matava no meio do mato. Colocava uma manta de tecido. Faz um buraco ali com a enxada, com a pá, e depois joga lá dentro. A única diferença é que estava dentro de um caixão. Porque assim, ó, não tem nada, absolutamente nada. Não tem nada em volta, não tem nada assim, não é cercado por tijolo. Colocar de forma digna. E o endereçamento, né? Que não existe. Não tem endereçamento. Você não consegue encontrar Eu tive que sair, várias pessoas saíram, a hora que colocaram o caixão do seu Geraldo, né? O Geraldo, aquele vendedor de banana, muitos anos na cidade aí, que faleceu na quinta-feira, foi sepultado na sexta. Muitas pessoas que estavam lá tiveram que sair. Porque a hora que estavam colocando a terra em cima do caixão, não dava para aguentar a poeira, não dava para ficar lá na poeira. Era um com enxada de um lado, com pá do outro, todo mundo puxando terra. Sabe, daquela coisa mais absurda, de forma execrável mesmo. Como é que se trata, se deixa tratar, como, né, a memória. Olha isso, né? Exatamente, de que maneira? Na terra mesmo. Tá? Na terra mesmo. Então, uma coisa absurda. Século XXI, Pontes Lacerda, né? Como é que se deixa fazer? Como é que se chega a uma situação dessa? É lamentável mesmo. Amanhã pode ser eu, né? E se for eu lá amanhã, vai ser daquele mesmo jeito que está lá. É todo mundo, não é porque um é melhor que o outro. Não. Eles estão enterrando daquele mesmo jeito. Né? Sabe assim, é um descaso. A memória é quase uma profanação. É um crime, inclusive, que fala de vilipendiar, né? Vilipendiar o corpo e a memória da pessoa que foi falecida ali. Eu acho que mesmo nos corredores, podia fazer de forma mais digna. Sabe? Eu acho que Pontes Lacerda merece uma coisa melhor. Acho que é mais difícil ainda quando você tem que tirar uma ossada, como já ocorreu aqui, e aqui nós não temos um ossário, né? E para enterrar outro. E isso tem sido feito. Algumas covas mais, já com 20, 30 anos, que já não tem mais, essa você só tem então, só que também já lotou isso. Quando a gente vê que tem 10, a gente tem que correr. E a prefeitura precisa correr muito, até porque tem uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público para verificar isso. Felizmente, acho que vai ser levado a bom termo e que todos vão ganhar. E tomara que essa ação da prefeitura com o empresário que detém área com capacidade de albergar um cemitério, tomara que ela ocorra, porque é pelo crescimento de todos nós. Tá, é porque o outro cúmulo do absurdo é o coveiro orientar os familiares da vítima. Olhem bem, marquem bem certinho onde é que está ali, porque não tem controle nenhum aqui. Quer dizer, se a família depois não souber onde é que está lá, nunca mais ninguém sabe. Nunca mais sabe. É um absurdo, isso é um crime. Isso é um crime, né? E eu não sei como é que continua impune. Eu não estou falando isso só por causa do E cemitério tem que ser igual loteamento, né? Vem de outros mandatos ali, mas não interessa também, né? Quem pegou agora, quem casou com a viúva, assume os netos, né? Assume os filhos também. Né? Então, é igual os problemas tem que resolver. Igual tem que ter nome de rua, tem que ter número. O meu pai está enterrado na rua tal, número tal. E isso é imutável, a não ser que daqui a uns anos você peça para retirar os restos mortais. Mas que fica registrado lá. Fica registrado. Por isso é que nós precisamos, também por isso nós precisamos de um cemitério novo. E esse que se apresenta, eu vi lá o projeto, o arruamento, tudo é muito mais bonito. Tá certo. Bom, a gente vai para o intervalo comercial, depois a gente volta, e aí sim vamos falar sobre o assunto principal de hoje do nosso programa, que o Ivanildo domina muito bem, comentou isso já há algum tempo atrás, já era para ter sido motivo de uma reunião lá em Vila Bela. Audiência pública. Né, uma audiência pública que acabou não ocorrendo, em função da greve dos caminhoneiros, né, que acabou não ocorrendo, mas o Ivanildo fez uma indicação agora na Câmara, apresentou hoje,
tá? Sobre a questão a preocupação que se tem hoje em se declarar uma área de 400 mil hectares aqui entre Pontes Lacerda e Vila Bela como planície do Pantanal, o que pode gerar aí um impedimento para que os proprietários dessas áreas, né, possam explorar ela economicamente, e que vai gerar um prejuízo enorme aqui se esse decreto for aprovado pelo governador do estado. A gente fala sobre isso depois do intervalo comercial. Estamos de volta, conversando aqui com o Ivanildo Amaral, e no nosso programa de hoje, o tema principal que a gente quer abordar aqui, que foi abordado hoje na Câmara também de Vereadores, na sessão de hoje, na parte da manhã, é sobre um decreto que está na mesa do governador Pedro Taques, né, declarando que a região de Pontes Lacerda e Vila Bela, numa área de 400 mil hectares praticamente, como planície do Pantanal. O Ivanildo está dominando bem esse assunto aqui. Eu gostaria que você comentasse, Ivanildo, o que está acontecendo, iniciativa de quem, né, e o que pode acontecer, quais são as consequências, né, se esse decreto for assinado pelo governador. Eu acho que se o governador não tiver sensibilidade para nem ler esse projeto, porque é tão absurdo, e eu coloquei no termo que eu colocava, ele é esdrúxulo, né? Porque é uma barbárie o que estão querendo fazer com Vila Bela. São 400 mil hectares da Vila Bela, 258 mil de Pontes Lacerda. E afeta diretamente 18 mil pessoas, Vera. E tira dessa região, que tem tudo para ser a maior e grande produtora de arroz do país. Por quê? Porque nós temos um período de 3 meses que alaga uma lâmina d'água nos baixios dessa imensa região, não mais que 10 centímetros, mas que seca ao longo do período. A hora que acabou a chuva, ela volta para os córregos e rios, que são muitos na região. E aí você criar um Pantanal inexistente é um absurdo. É a mesma coisa no país de criar mais reserva indígena, de criar mais parques ecológicos, etc. Eu não sei se a população sabe, além desse aí, estão no Baixo Araguaia mais 1.400.000 hectares. Nós vamos virar um estado, o que não é reserva indígena, será parques ou será Pantanal. E isso nos preocupa e por isso suplicamos ao governador, mandamos uma correspondência para isso ao deputado federal, Adilto Sacchetti, que esteve aqui na quarta-feira próxima passada, e ele já conhecia o problema, acha uma aberração assinar também esse projeto, irá ser um soldado nosso lá, tomara que isso efetivamente possa acontecer, e quiçá os vereadores daqui, mais a Associação Comercial, mais o CDL, mais o sindicato, Câmara da Vila Bela, prefeito de Vila Bela e o prefeito de Pontes Lacerda, possamos aqui engrossar o coro de não aceitação desse absurdo. Tá certo. Lembrando, Ivanildo, que nós estamos aqui na Amazônia Legal já, né? Sim. Pontes Lacerda fica na Amazônia Legal, e aqui nós já temos o problema de ter reserva, por ser área de florestas, de só poder utilizar 20% da área legal. Da área, né? Agricultável ou usável. Exatamente. Então, já tem essa restrição, e se qual o risco de inviabilizar toda a região se isso acontecer. Lembrando, esse mesmo problema, o pessoal fez com o Roraima, né? Sim, tirou a maior área de produção de arroz. E hoje o Roraima está em volta de área indígena e área da Amazônia, e o Estado não consegue produzir nada. Não, e os arrozeiros produziam arroz e ajudavam os índios. Hoje os arrozeiros tiveram que sair, o índio não consegue produzir para comer, porque ele não trabalha, ele é pernicioso. O índio, quando tem as benesses do homem branco, ele quer ser homem branco. Quando aperta e a benécia do índio, ele é índio. Então a gente tem que ter muito cuidado, nada contra o índio. Ele tem direito, é autóctono, ou seja, nasceu na terra. Agora, vamos pegar a reserva que tem ali na Nova Lacerda. Tinha 18 indivíduos para 54 mil hectares. Né? E o que nos assusta é que Pontes Lacerda está nesse afã de plantar. Aí tira da gente a área que é perfeitamente agricultável e facilitadora. É isso que nós não podemos abrir mão. Então o que adiantou criar a superintendência de arrendamento de áreas? O que adiantou você trazer gente do Médio Norte, do Nortão, do Sul,
para aqui chegar. Aí vem uma notícia que tem uma reunião no sindicato para tratar disso, porque o governador vai ceifar o direito, primeiro dos proprietários. O governo tem condição de indenizar aquela área? Não tem condição de pagar os estados, os hospitais do estado. Não tem condição de... O Hospital do Câncer de Barretos faz 6 meses que não recebe. De Cuiabá, desculpa. A Santa Casa de Pontes Lacerda, o Hospital Vale do Guaporé, faz 5 meses e meio que não recebe. E aí vai indenizar quem? Tem gente ali que tem documentos de sesmarias. Para quem não sabe ou não lembra, sesmaria remonta o período imperial. Então são documentos que não podem ser contestados. Então esse absurdo eu espero não pagar para ver. Eu vou lutar até as últimas consequências. Eu estou indo a Cuiabá na terça-feira, amanhã. Vou levar, porque agora eu já dei caráter oficial, vou levar na mão do governador. E vou falar para ele de todas essas mazelas que a gente está enfrentando aqui e tirando do município a credibilidade que nós conquistamos. Porque foi muito difícil provar que a 252 metros de altitude, que é a nossa média aqui, produz, porque a Fundação Mato Grosso da soja, ela tem 19 variedades que faz com que possamos produzir um quantitativo maior do que se produz no Médio Norte. A Anacan, para quem não sabe, Vieira, produziu média de 70 sacas por hectare de soja no primeiro ano. Médio Norte tem que gastar 6 toneladas de calcário. Ele não gastou nenhuma, porque a terra é de primeira. Lá gasta 1.200 quilos de adubo, ele gastou 400. Então, olha a diferença de preço. Aí o cara vem e constrói barracão, o outro está vindo para construir barracão. Uma notícia dessa, ele arrebenta com a nossa condição. Dá uma insegurança, né? Tanto, inclusive, para quem está aqui. Inclusive né? Jurídica, né? De continuar investindo, né? E acaba atrapalhando muito para quem está com interesse de vir aqui para plantar. Lembrando que, aos pouquinhos, o Poço Lacerda está mudando o perfil da nossa capacidade produtiva, está saindo só da pecuária de corte e da pecuária de leite, está indo para a agricultura, né? E mesmo o pequeno plantando, para junto com os grãos, alimentar os animais. Exatamente. Né? Né? E nós estávamos falando com o gerente do Banco do Brasil agora esses dias, ele estava informando de forma assim, informal, né? Estava nos dizendo que a região aqui de Poço Lacerda hoje já está com 85 mil hectares de lavoura plantada. Lavoura plantada. Né? Só no município, né? Só aqui, ainda tem que incluir aí Nova Lacerda, Conquista, grande, Vila Bela, que tem uma área muito grande, talvez maior que a nossa, né? Então, e até que se fala assim, que acima de 100 mil hectares aí, realmente já começa a mudar o perfil econômico mesmo, né? Já começa a influenciar muito. Né? E eu acho que aí está na hora de realmente dos nossos representantes começar a aparecer, né? Porque você vê que fica todo mundo quieto, né? Frigorífico contratando, o outro voltando a bater. Mineradora vai contratar cerca de 200 pessoas para ampliar a sua atuação. E aí a gente vem com uma ducha de água fria dessa que esmorece, mas eu não perco a motivação, não. Nós, enquanto tivermos foro legal elegido, nós vamos morrer, mas morrer agarrado na luta, né? Não pode entregar. Certo. É isso mesmo, tá certo. Obrigado, Ivanildo. Nós estamos chegando já no final do nosso programa. Né? Nós vamos voltar na semana que vem, na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Você, se quiser mudar esse país, mude você primeiro. Eu acho que é a grande lição que a gente tem que acompanhar e colocar isso aqui até as eleições. Vamos mudar esse país. Nós podemos mudar agora, né? Já em outubro já podemos fazer uma grande diferença, deixar um país bem melhor para se viver aí. Tanto elegendo um bom ou o melhor presidente da República, né? E os nossos melhores representantes aqui para o governo do Estado, para o Senado, para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal também. Vamos tomar ciência, vamos nos concentrar, né? Esquecer essa parte do assistencialismo, como o Ivanildo falou. Não vamos trocar nosso voto aí por qualquer coisa, não, mas vamos fazer a coisa certa, de forma fazer a nossa cidadania realmente fazer funcionar nessas próximas eleições. Obrigado a todos vocês. Pois não. Ainda em tempo, eu queria deixar claro que a Câmara comprou a briga conosco, tá? O vereador Ivanildo é proponente, mas não está sozinho. Até porque o Andorinha só não faz verão. E nós já startamos esse documento ao prefeito da Vila Bela e também à Câmara. Fizemos isso hoje porque nós demos caráter oficial e tivemos um soldado que a gente espera que seja o general de brigada
para nos defender em Brasília e também junto ao governador, posto que ele tem uma amizade pessoal com o governador, que é o Adilto Sacchetti. Agradeço aqui até a oportunidade de poder divulgar isso, que é para o bem de toda a região. Tomara que o prefeito também, né, assuma a sua posição de maior líder do município e também comece a defender os interesses aqui, né, dos produtores, que isso vai resultar claramente aí numa melhoria e também vai afetar diretamente o desenvolvimento e o crescimento aqui de Pontes Lacerda. Obrigado a todos vocês que ficaram conosco até essa hora e a gente volta semana que vem, se Deus quiser. A todos nós, uma bela semana.